E vamos ler a mensagem, vamos ler o texto. Mateus, capítulo 2, do verso 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, do Nazareno. Vamos ler novamente o verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que, independente de tudo, de todos os problemas que nós temos na cabeça, todas as necessidades que assolam a nossa vida, todos os barulhos internos que estão em volta do nosso lar, daqueles que estão assistindo e que tentam tirar e minar a nossa atenção, que nesse momento a nossa atenção esteja para a Tua palavra e que Teu Santo Espírito venha falar conosco, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Nós não podemos avançar para o próximo capítulo ainda. Viemos tratando o capítulo 2 por um longo período, mas ainda não há o momento de nós irmos para o capítulo 3. Ainda falta nós meditarmos sobre um assunto que o texto do capítulo 2 traz ao nosso coração. Um assunto que o capítulo 2 traz para a nossa mente, para a nossa meditação. Às vezes essa problemática sai das nossas mentes, sai da nossa concepção, sai da nossa perspectiva de vida. Nós não damos destaque à problemática e à interferência que o capítulo 2 traz, a informação que o capítulo traz para a nossa vida. Ignoramos totalmente o discurso final do capítulo 2. O verso 23 nos traz uma declaração que é um relembrar do que está no Antigo Testamento. O evangelista Mateus traz para a nossa concepção uma afirmação que os profetas falaram, mas que às vezes nós não damos conta, ou às vezes o perfil da palavra, a palavra modificou no decorrer do tempo. O verso 23 vai terminar dizendo o seguinte, que ele será chamado Nazareno. O Messias prometido para Israel, aquele a qual Isaías vai dizer que nasceria em Belém, que os textos vão apontar o Senhor dos Senhores, o Emanuel encarnado, ele seria chamado de Nazareno. Isso significa que Jesus é de Nazaré. Jesus viveu em Nazaré. O nome de Nazaré, da cidade de Nazaré, ficou muito ligado a Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é um nome que nós muito ouvimos falar de Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Vemos esse fato sendo relacionado em vários versículos do Evangelho e alguns dos textos neotestamentários retratando que Jesus é o Nazareno, Jesus de Nazaré. Pouco é falado, não vemos muitos textos dizendo, quase nenhum, nos informamos que Jesus é belemita.
Jesus nasceu em Belém. Na verdade, Jesus não é de Nazaré. Jesus é de Belém, ele nasceu em Belém. Ele mudou-se para Nazaré. Ele é um belemita e não um nazareno. Mas a Escritura reforça, principalmente na boca daqueles que eram contra o ministério de Jesus, de que Jesus era de Nazaré. Sempre foi focado que Jesus era o nazareno. Os saduceus, os fariseus. No livro de Atos dos Apóstolos, é mencionado que Jesus é de Nazaré. E não só Jesus, mas também os primeiros cristãos eram retratados pelos judeus como a seita dos nazarenos. Atos 24, verso 2, os fariseus que estavam julgando Paulo, vai dizer o seguinte: porque tendo nós verificado que este homem, falando de Paulo, este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Tanto Jesus como os primeiros cristãos eram chamados de nazareno. De contrapartida, os cristãos não se viam como os nazarenos. Eles se chamavam como os do caminho. Nós vemos isso em Atos 9, verso 2 e também em Atos 25, verso 14, que Paulo vai dizer: esses que nos chamam como nazarenos, nós somos os do caminho, seguimos os do caminho. A cidade de Nazaré é uma cidade histórica. A arqueologia vai nos dizer que em 2200 antes de Cristo já existia uma formação social humana naquele lugar, em plena idade do bronze. Davi ainda não era rei. Nessa época, 2200 anos, nós estamos mais ou menos na época de Moisés no Egito. Já havia uma formação de sociedade naquele lugar. Em torno do período de Juízes, havia habitantes na região de Nazaré. Na época de Jesus, a cidade de Nazaré não passava-se de uma aldeia. Acredita-se que naquele período existia em torno de 20 casas na região de Nazaré. 20 famílias moravam na região que nós conhecemos hoje como Nazaré. Hoje a cidade de Nazaré possui 71.500 habitantes. Naquela época, 20 famílias moravam na região de Nazaré. Ela distanciava e distancia de Jerusalém ainda hoje em torno de 115 quilômetros de distância. É uma distância quase parecida daqui a Saquarema. É a distância de Nazaré a Jerusalém. É localizada numa colina com uma altura aproximada de 350 metros acima da altura do mar. Está no alto, fica na altura. Ela distancia do monte famoso que nós conhecemos da Bíblia, o Monte Tabor, em torno de 18 quilômetros de distância do Monte Tabor. Também está a 15 quilômetros de Caná da Galileia, a cidade de Nazaré, e 25 quilômetros do Mar da Galileia. Essa é a cidade de Nazaré, o local aonde Jesus viveu antes de começar seu ministério, aonde que Cristo foi criança, adolescente, jovem, onde ele leu o texto de Isaías 61 para a assembleia, para aquela sinagoga de Nazaré. Essa é a cidade. Porém também Nazaré é uma cidade estigmatizada. Aqueles habitantes que moravam em Nazaré não eram vistos com bons olhos. Aqueles habitantes que ali moravam eram desconsiderados por todo Israel, pela Galileia e pela Judéia. Se nós fôssemos utilizar o jargão de hoje em dia, a palavra contemporânea que nós temos, nós podemos dizer que havia preconceito de todo Israel para aqueles que moravam na região de Nazaré.
podemos dizer que existia um racismo velado e até explícito, direto e indireto pelos habitantes de Nazaré. Aqueles cidadãos que eram oriundos de Nazaré passavam por bullying na sua sociedade. Não era visto com bons olhos. Uma cidade a qual os seus habitantes não eram considerados, eram na verdade ignorados por todos os outros judeus. Uma cidade que não se esperava nada dali. Nós vemos isso refletir muito bem na voz de Natanael, um dos discípulos de Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, Natanael, ao saber que existia um mestre ensinando, e que aquele mestre vinha de Nazaré, ele avisa para o seu irmão o seguinte: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era isso que estava acontecendo naquela época, era essa consideração que existia para aqueles que moravam em Nazaré, e foi exatamente nessa cidade que o Messias foi morar. Foi justamente na cidade de Nazaré que o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, foi morar e viver a primeira parte da sua vida. Jesus é de Nazaré. O nosso Deus, o nosso Salvador é da cidade de Nazaré. Essa afirmação é uma afirmação confortante para todos nós. Nós encontramos conforto em saber que Jesus é de Nazaré. Sabe por quê que essa informação é confortante para as nossas vidas? Porque nós encontramos conforto em apenas saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é de Nazaré. Nessa manhã eu quero trazer 3 motivos que nos conforta saber que Jesus Cristo é de Nazaré. O primeiro motivo que eu quero trazer para nós é que Jesus se tornou reprovado e desprezado. O nosso Senhor Jesus Cristo se tornou reprovado e desprezado. Ser de Nazaré significa ser reprovado e desprezado entre todos da sociedade. Jesus não é de Nazaré, Jesus é de Belém. Ele nasceu em Belém. Jesus nasceu na cidade de Davi. Ele nasceu na cidade onde os reis nascem. Ele nasceu no lugar onde que se esperava vir o Messias prometido, e ele veio. Mas ele foi levado para Nazaré. Ele foi inserido na cultura de Nazaré. Ele se tornou reprovado. Ele se tornou desprezado. Jesus se tornou como um deles naquele lugar. Ele foi qualificado como um daqueles que estavam naquela cidade. Mesmo sendo belemita, ele foi tratado e relembrado todo momento do seu ministério que ele era o nazareno. Às vezes nós entendemos como nazareno como uma palavra boa, mas naquela época não era uma palavra boa. Ele foi contado por todos da sua geração como de Nazaré. Jesus foi reprovado, Jesus foi desprezado e foi levado a uma morte de cruz, sem ter culpa nenhuma. Jesus é aquele, igreja, que se tornou reprovado e desprezado por nós. Em Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8, vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8, pois ele, Jesus Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
A Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia nos fala que tudo foi criado por intermédio dele, e tudo foi feito por ele. Toda a glória, toda a honra, toda a majestade pertence a Jesus Cristo, o Deus, Filho do Deus vivo, o Deus que pertence à Trindade, o Verbo vivo de Deus. Todo o cosmos se dobra diante dele, sendo Criador junto com Deus Pai, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, que decidiu, que propôs e quis viver no meio dos pecadores, que quis viver no meio daqueles que eram desprezados, daqueles que eram reprovados e desconsiderados. A Bíblia vai dizer que Cristo, ele foi contado entre os transgressores, morto e sentenciado à morte, sem ter culpa nenhuma. O nosso Senhor Jesus Cristo se fez reprovado e desprezado por cada um de nós. Ele assumiu a figura do servo. Mas por que ele fez isso? O Evangelho de João vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna porque Jesus Cristo, ele se colocou como reprovado, como desprovido de qualquer glória, estando sujeitos às leis humanas, injustas, que elas foram com Jesus Cristo. O próprio Cristo, no Getsemane, fala com Pedro, que se ele quisesse, Deus enviaria legiões de anjos para protegê-lo naquele momento. Ele doou a sua vida, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Por isso que Jesus se tornou reprovado e desprezado. Por isso que Jesus é de Nazaré. E isso nos conforta. Jesus é de Nazaré porque ele veio estar conosco. O segundo motivo que nos conforta em saber que Jesus é de Nazaré é que Jesus, ele só não se fez reprovado e desprezado, mas ele também viveu no meio daqueles que eram reprovados e desprezados. Ele esteve em conjuntos. Ele esteve em conjunto com aqueles que não eram vistos e bem vistos pela sociedade. O Messias não morou em palácios. O Messias não teve uma corte ao seu lado. Jesus Cristo, mesmo com toda a glória que ele tinha, mesmo com todo o poder que ele possuía e possui como Salvador e como Deus vivo, mesmo sabendo a sua origem, e tendo todo o poder, e tendo todo o poder no céu e na terra, ele não ficou no meio da classe que reinava sobre aquele tempo. Ele não viveu no meio dos palácios. Ele renunciou toda da sua glória, para viver no meio daqueles que eram reprovados e desprezados. Ele procurou os pecadores, ele procurou os publicanos, ele procurou aqueles que eram desprovidos na sociedade. Ele esteve no meio dos adúlteros, ele esteve no meio das prostitutas, ele esteve no meio daqueles que precisavam da palavra de salvação. Jesus viveu no meio daqueles que eram ignorados. Ele se preocupou com aqueles com que ninguém se preocupava. Deus deu atenção. Jesus deu atenção para aqueles que não tinham atenção. Ele viveu em Nazaré. Ele viveu com os habitantes daquela cidade. Os habitantes de Nazaré teve presente na sua cidade 20 famílias.
20 casas, teve presente naquele lugar o Salvador do mundo. O Salvador estava ao lado dele. Por isso Jesus é de Nazaré. Por isso nos conforta. Igreja, Jesus veio em direção daqueles que são reprovados, daqueles que são desprezados. Jesus veio ao mundo para buscar aquele que se havia perdido. Ele veio em busca da ovelha perdida. Ele veio em busca da dracma que se perde. Ele veio em busca daqueles que necessitam da palavra de consolo. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele nos salvou. Ele salvou dos nossos pecados, das nossas feridas. Ele nos aproximou de vida com os reprovados. Ele veio com os reprovados. Ele veio pelos reprovados. Nós fomos feitos justiça por amor de Deus. Aquele que é santo, 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 esteve entre nós. Aquele que é santo, 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 está entre nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio nesse mundo para cada um de nós que estamos aqui nesse momento, para cada um de vocês que nos assistem pelas redes sociais. Você que ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, Ele veio por você nesse momento. Ele conhece as suas demandas. Ele conhece a aflição do seu coração. Ele sabe onde aperta o coração. Ele conhece as nossas feridas, conhece as nossas transgressões. E Ele morreu na cruz por nossos pecados, para nos aproximar de Deus. Ele sabe a dor que sente nesse momento, a aflição que você está sentindo, e Ele abre o caminho da salvação para a sua vida. Às vezes, igreja, às vezes, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo no culto nessa manhã, que está espalhado pelas redes sociais, de repente até em outro estado, em outro município, e quem sabe até em outro país, e nos acompanha, pensam que ninguém está atentando para a sua aflição, que os seus dilemas não são ouvidos nem apreciados, que a dor que aperta o peito, ninguém percebe que as lágrimas que são derramadas, as dúvidas que estão na sua mente não são ouvidas. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo é aquele que percebe, é aquele que atenta pelos nossos dilemas, e nesse momento Ele conhece as suas dores. Ele conhece, não só conhece, Ele entregou a sua vida para que esses dilemas fossem sarados na cruz do Calvário, para que todas essas ansiedades e dores fossem entregues diante da cruz do Calvário. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus é de Nazaré. Como tudo isso, igreja, nós pensamos que tudo isso vai mal em nosso ser e se afasta do nosso ser. Eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende porque quando nós pensamos que nada nem ninguém está se importando, Ele se importa conosco. Ele se importa com nossa vida. Quando pensamos que o pastor não está se interessando, que os irmãos da igreja não se interessam pelas nossas dores, que os nossos cônjuges, que os nossos filhos, que os nossos pais não se interessam pelo que está acontecendo conosco, o nosso Senhor vem nos surpreender e Ele nos informa e nos fala que Ele se importa. Se importa tanto que deu a sua vida na cruz do Calvário. Jesus é de Nazaré. Louvado o nosso Senhor, porque isso nos conforta, porque Ele se importa com cada um de nós. O terceiro motivo que nos conforta em saber que Jesus é de Nazaré, que Jesus é um nazareno, é saber que Jesus é de Nazaré, mas Ele também é de Belém. Jesus é de Nazaré,
mas ele não deixou de ser de Belém. Jesus viveu em Nazaré. Jesus teve a experiência de ser reprovado, de ser ignorado em Nazaré, de ser contado entre os habitantes de Nazaré. Teve uma morte horrível, sem culpa, sem dolo, doando a sua vida por cada um de nós, entregando a sua vida por nos salvar. Ele se aproximou daqueles que eram reprovados, daqueles que eram desprezados, renunciou toda a glória que tinha para vir em nossa direção, morreu em uma morte de cruz, entregando a sua vida. Mas Jesus não era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em terra de reis. Jesus nasceu em terra de libertadores, na terra do rei Davi, na terra do prometido que viria a libertar Israel, a terra do ungido de Deus. E mesmo diante de toda a renúncia, mesmo diante de todo o desprezo que Jesus Cristo viveu na terra, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi glorificado. Ele foi assunto aos céus. Ele foi acesso ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que Ele está à destra do Deus Pai, reinando sobre o universo, em lugar de reis, em lugar daquele que reina sobre todos os cosmos, que está em cima, acima de todas as autoridades, aquele que era desprezado, está nesse momento reinando. E é esse que o livro de Hebreus vai dizer que media por nós, é o nosso mediador entre o Pai e nós. Os nossos pecados que não nos separa mais, porque Jesus Cristo, o nosso representante, o nosso fiel representante, Ele governa, Ele nos representa. A cruz de Cristo, igreja, não foi em vão, o desprezo não foi em vão, o plano da salvação foi consumado em Jesus Cristo. O perdão para os nossos pecados foi aberto em Jesus Cristo. O Cristo que nós conhecemos nos ensinou o amor do Pai. A cruz foi revelada a nossa vitória. Nós somos vitoriosos no sacrifício de Jesus Cristo. Nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 12, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Vai dizer o seguinte, o escritor de Hebreus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia. Essa palavra quer dizer jogar o seu nome fora, perder o seu nome na praça, né? Então, não fazendo caso de ignomínia, Jesus foi morto na cruz, feito maldição por nós, e está assentado à destra de Deus. O Jesus de Nazaré, o Jesus que viveu em Nazaré, que foi contado como aqueles que foram ignorados, esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. A pedra de esquina que foi recusado pelos construtores, a pedra rejeitada, veio a ser a pedra de esquina, veio a ser a pedra de coluna, onde a igreja, onde os salvos encontram paz, onde os salvos encontram moradia. Ele suportou a cruz por amor a cada um de nós. E hoje o nosso Salvador está assentado à destra de Deus.
nós reunimos a Deus porque nós temos um Salvador. E breve, igreja, breve nós o veremos face a face. Breve, tudo que nós passamos na terra, todas as dores, todos os desprezos, todos os anonimatos, nós seremos revertidos pela salvação que chega a nós, e nós entraremos na Nova Jerusalém, viveremos junto ao nosso Salvador, e junto dele nós seremos glorificados. Caminhamos para a conclusão, e queria convidar Leila para vir à frente. Jesus se tornou reprovado e desprezado. Jesus, ele se tornou, mas também ele viveu com os reprovados e com os desprezados da sociedade, para justamente conceber a alegria para cada um de nós chegarmos diante de Deus. Hoje nós temos a alegria de estarmos diante do nosso Salvador. Jesus foi ascendido aos céus, com toda a glória, com toda a majestade que cabe a Ele, como Deus vivo encarnado. E Ele nos promete a cada um de nós, que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com o nosso Salvador. Isso porque Jesus é de Nazaré. Isso porque Jesus é como um de nós. Igreja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste nessa manhã, vocês que estão espalhados pelas redes sociais, preste atenção nesse momento. Preste atenção nesse momento que nós estamos concluindo a mensagem. Nessa manhã eu quero fazer um convite para você que nos assiste. Eu quero trazer um convite para você que nessa manhã acompanhou essa mensagem, que acompanhou o culto que está online na sua casa, que nesse momento abriu a sua televisão, que abriu nesse momento o espaço do seu tempo para acompanhar conosco essa mensagem. Eu quero fazer um convite. Entregue aonde você está a sua vida para Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Esse é o momento de que Jesus Cristo entre na sua vida e faça parte da sua vida. Quantas vezes você achou que está sendo ignorado pela sociedade? Quantas vezes você achou que ninguém te entende? Eu quero te dizer que Jesus Cristo te entende e Ele veio para te salvar. Ele está nesse momento abrindo a porta de salvação para a sua vida, e entregue a sua vida a Ele. Jesus Cristo quer te salvar nesse momento. Ele está no seu lar, está na sua casa. Não é o pastor Márcio, não é a igreja congregacional de Lindo Parque, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que quer ir ao encontro do seu coração e te resgatar da onde você está. Entregue a sua vida para Ele. Ele conhece a reprovação que você está passando. Ele conhece o desprezo que você está passando em sua vida. Ele conhece as perguntas que você faz na tua alma. Em Mateus capítulo 11, verso 28, o evangelista vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é um momento, agora é um momento de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e Ele veio aqui para te salvar. Jesus é o nosso amigo, como nós cantamos essa manhã. Ele é o amigo que nos surpreende. Ele é o Jesus que foi de Nazaré, que teve um ministério terreno e foi cravado na cruz, entregou e verteu o seu sangue. Ele te libertar das algemas que te prendem, para sarar as feridas que estão no seu corpo, na sua alma, e perdoar os pecados, todos os pecados que você tem na sua alma. Em Mateus 11, 28, que eu já li, completando com o versículo 29, vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nessa manhã eu te faço um convite.
entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor?